Aproveitando o ensejo, hoje o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, um dos mais bem informados jornalistas do Brasil, ele cobre política prioritariamente. Há muitos anos, um dos principais jornalistas do Brasil, diz que a CBF dá como praticamente certa a contratação de Carlo Ancelotti. Não é a primeira vez. Na outra, a CBF dava como certa a vinda do Carlo Ancelotti para estrear na Copa América. E agora, segundo o que informa o Lauro, é um novo capítulo desta novela com a CBF considerando praticamente certa. O que eu consegui de informação e dei ontem aqui no programa, eu não sei se o Ancelotti está praticamente certo, eu sei que ele é um dos nomes que sempre estiveram na mesa, junto do Jorge Jesus, do Abel Ferreira e do Mourinho, que ele sempre foi o preferido do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e que o Jesus era aqueles que entendiam ser o mais simples de, nesse momento, assumir a seleção. A CBF promete, foi feito um anúncio sobre isso no sorteio da Copa do Brasil, e eles mantêm essa promessa de que o Brasil terá técnico na próxima data FIFA. O Brasil, no dia 5 de junho, enfrenta o Equador em Quito. A convocação deve ser ali por volta do dia 20 de maio. E a CBF promete que, para convocar e já dirigir o Brasil na próxima data FIFA, teremos treinador. Em Quito, Brasil e Equador. Brasil e Equador. E o Lauro informa que está muito próximo do anúncio do Carlo Ancelotti, a ver se isso aí se confirma. Sabe aquele seu amigo que não se empolga com a chegada do Ancelotti? Eu também não é algo que me empolgue. Assim, eu reconheço toda a carreira do Ancelotti, o quão vencedor ele é ao longo dos anos, mas eu fico com um pezinho atrás ainda sobre essa questão do Ancelotti assumir a seleção brasileira, desembarcar assim de forma abrupta depois de uma temporada ruim no Real Madrid, tendo que já convocar e ir para Quito, enfrentar Equador e depois o Paraguai em São Paulo, de uma forma assim muito acelerada, tudo atropelando os fatos, enfim. Acho que é uma belíssima cortina de fumaça para tudo que está acontecendo na CBF, a presença do Ancelotti ali, a CBF sendo alvo de muitas críticas, de muitas reportagens, traz o Ancelotti, dá uma no ambiente, vira uma cortina de fumaça bacana para a CBF, a presença do Carlo Ancelotti, pelo tamanho dele, pela história dele, por tudo que ele vai carregar nas costas até a Copa do Mundo, porque a partir do momento que o Carlo Ancelotti chegar ao Brasil, as pessoas vão achar que a seleção vai jogar o futebol de 70, de 82, né? Chegou o Carlo Ancelotti, a seleção agora vai jogar pra caramba. É isso que cria-se essa expectativa nas pessoas e a gente sabe que não funciona assim. Então, por isso que eu tenho, assim, nada contra o Ancelotti, mas a forma como tudo isso está sendo conduzido, isso me deixa muito com o pé atrás em relação ao Ancelotti. A minha expectativa é parar de dar vexame. Como a gente deu no Monumental de Nunes, eu acho que a presença de um treinador tão competente, rodado internacionalmente, tão habituado ao futebol de alto nível internacional há tanto tempo, eu acho que aumenta a nossa chance de ler melhor os adversários e não fazer o que o Brasil fez. Quantas vezes o Ancelotti foi colocado nessa situação? Nunca. De emergência. Mas qual outro de emergência? Mas qual outro técnico que viria os técnicos que brasileiros estão acostumados a trabalhar nesse sistema de bombeiro, de apagar fogo, de ter que assumir na terça e dirigir na quinta. O Ancelotti, provavelmente, ao longo dos últimos anos, ele sempre teve uma coisa estruturada, um clube estruturado, um presidente que sabe o que quer na hora de contratar o trabalho dele, enfim, não só um nome. Então, sim, mas aqui ele vem para a Copa do Mundo, né? Essa que sim, né? Mas precisa classificar para a Copa do Mundo. Claro, mas aí vai, né? Vai, mas não foi O ainda. Brasil tem 10 jogos. Eu digo assim, se não for ele, será quem? Entendeu? O tempo está curto. O Brasil tem 10 jogos até a convocação. 10 jogos é menos do que toda a era Dorival Júnior. O Brasil tem 10 jogos até a convocação para a Copa. Ou seja, não dá para errar agora. Com intervalos longos, de novembro até março. Não principal nome da seleção brasileira hoje, Vinícius Júnior. Você jogou com alguém, foi com o Ancelotti. Sim. Rodrigo também. Então, eu acho que é a melhor possível. O cara que ganhou em diferentes ambientes, diferentes times, diferentes ligas, diferentes elencos, diferentes formas de jogar, para mim é o grande nome. Agora, a notícia, claro, com todo respeito
ao Jardim, né, que deu a notícia, não é dele que eu duvido, não. Eu duvido é da CBF. Quando a CBF deu certo, ele não veio, imagina agora que está praticamente certo. Eu não acredito nem um pouco. E só sempre lembrando que ele tem contrato até junho de 2026. Tem todo um histórico, né? A CBF tinha lá atrás um compromisso com ele, aí o Edinaldo Rodrigues foi retirado do cargo. Nesse meio tempo, quando não havia presidente, ele renova com o Real Madrid, a CBF contrata o Dorival. Eu também não sei se ele vem. Eu gosto da ideia de ter o Carlo Ancelotti. Eu acho que a chance de melhorar o time é grande, porque o patamar está muito baixo. Eu gosto que a garantia não é nenhuma. Sempre que a CBF teve dificuldades no noticiário, o nome do Ancelotti apareceu. Verdade, você tem razão. Sim. Agora, essa semana surgiram notícias de que a CBF perdeu 3 ou 4 patrocinadores importantes. Aí, bom, está praticamente contratado o Ancelotti. Da outra vez era a mesma coisa. O Ancelotti está quase contratado, está certo. Então, o meu medo é exatamente isso, não é com relação ao Ancelotti, sabe? É a forma como isso está sendo tratado. O Ancelotti vai vir para cá, ele vai desembarcar para resolver todos os problemas da CBF e da seleção brasileira. E isso normalmente não dá certo. Nem com caras brilhantes, nem com gênios do futebol isso dá certo. Porque mesmo o Ancelotti precisa de um trabalho estruturado. E eu vou te falar, a seleção só não saiu do trilho de vez nesses últimos tempos. Tem um cara competente lá que é o Rodrigo Caetano, cara. Porque se o Rodrigo, que não tem autonomia para trabalhar, que a gente sabe que não tem total autonomia para trabalhar, e ainda assim ele consegue, do jeito dele, fazer um trabalho, porque senão já era para esse trem ter saído do trilho de uma forma muito pior. Muito pior. O Rodrigo tem ido com o Juan, já foram a 10 jogos, estiveram no Beira-Rio, inclusive. O questionamento que eu faço é para quem que eles estão encaminhando as conclusões que eles obtêm nos jogos. O BKSS, treinador do Equador, nosso próximo adversário, estava no estádio, em Quito, ao lado do Plata, ele inclusive. Foi até, imaginemos, para ver um pouco do Plata também, acabou não conseguindo. Está vendo futebol. Beleza, o Juan junto com o Rodrigo Caetano já foram a 10 jogos, desde a última data FIFA, mas eles estão observando para quem? Quem vai fazer a convocação? O Campeonato Espanhol termina no dia 25 de maio. O jogo é no dia 5. A convocação tem que ser feita por aí, né, para a partida. A CBF garante que o novo técnico vem já para fazer a convocação e dirigir o Brasil na data FIFA. A ver, o Rick ficou quietinho, esse assunto eu vi que mexeu com o fígado do Rick. Te empolga ou não te empolga a possível vinda do italiano, Rick? Eu tenho muita dificuldade em... Claro, pelo nome do Ancelotti, é claro que o patamar, por tudo aquilo que ele representa no futebol mundial, é grande. Mas a minha preocupação está aí. Você trouxe uma informação agora que Rodrigo Caetano e Juan estão assistindo jogos, né? Estão fazendo observações, ponderações, anotações. Será que quem chegar vai colher essas informações de certa modo, assim, falar, acredito no que vocês estão falando? E assim, sucessivamente, vai contratar o fulano porque o Juan e o... mas aí o Eric acabou de trazer uma informação que o Rodrigo Caetano não tem tanta autonomia para decidir as coisas. É muito confuso, Isaac. Não dá para entender. É claro que o nome do Ancelotti é ótimo, né? Por tudo aquilo que o Conrado foi perfeito. É o melhor nome no momento. Mas será que vai casar com quem está observando ou com aquilo que ele assiste dos jogos brasileiros? Será que ele conhece o futebol brasileiro? Será que ele tem acompanhado a Premier League? Eu não sei te responder. Por aquilo que ele tem apresentado nas coletivas dele, ele fala, eu estou focado no Real Madrid e no campeonato que eu estou disputando. Vai dar tempo de ele chegar e fazer um grande time para a gente disputar a Copa do Mundo da melhor forma possível? Para mim, está muito bagunçado. Posso só rapidinho, Rizek, claro. assim, completar? Aproveitando e fazendo uma propaganda, amanhã entra no ar no GE uma entrevista que eu, o Bruno Cassucci e o Alexandre Losetti fizemos com o Fernando Diniz, para o quadro Abre Aspas. Legal. E está bem interessante a entrevista, ele falou muita coisa sobre ele e sobre essa curtíssima e atribulada passagem dele pela seleção brasileira. Quando eu falo que as coisas não funcionam, e aí, independentemente do nome ser super vencedor ou não, vocês sabem como é que o Fernando Diniz foi demitido da seleção brasileira? Por telefone. Acho que explica um pouco, né? E complemento a informação de hoje, publicada pelo Lauro Jardim, que ela complementa a informação da semana passada do Caio Mota, no GE, Sim. de que o Ancelotti já estava na frente dos demais candidatos a ver
Aguardemos os próximos passos. Ganha uma Copa do Rei goleando o Barcelona, não muda a vida dele em Madrid? Cara, eu prefiro O futebol aguardar. tem cara. E tem outra. Prefiro aguardar. Aí ele pega o Celta de Vigo e depois pega o Barcelona pelo Campeonato Exato. Espanhol. Tem Vamos muita aguardar. coisa